E eu daria de imediato a palavra ao Sr. Professor Fernando Menezes, Sr. Professor titular na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, de São Paulo, dando uma brevíssima nota curricular de que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Nesta Universidade de São Paulo já exerceu as funções de Controlador-Geral e de assessor na então chamada Comissão de Cooperação Internacional. Na Faculdade de Direito já presidiu a Comissão de Pós-Graduação e foi vice-presidente da Comissão de Cooperação Internacional e Nacional entre 2010 e 2014. Como professor titular, integra a congregação da Faculdade de Direito e tem atuado em relevantes projetos de cooperação internacional, designadamente na coordenação do programa PITS, em parceria com a Universidade de Lyon. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu pedia-lhe uma intervenção de 15 minutos. Muito obrigado, senhora presidente Dulce Neto. Eu agradeço a gentileza das palavras de apresentação. Cumprimento igualmente os demais integrantes dessa mesa, que eu tenho a honra de também compor, agradecendo, portanto, a organização do evento, especialmente ao querido amigo professor Carlos Blanco de Moraes, ao ministro Gilmar Mendes, todos os outros responsáveis pela organização, a gentileza desse convite. Eu vou tratar o tema da jurisdição e escrutínio do mérito administrativo, adotando um certo recorte para tentar fazer uma reflexão sobre o que se passa atualmente no contexto brasileiro. Farei um breve retrospecto histórico, muito breve, apenas para situar nossas origens, querendo chegar no momento atual. E até aproveitarei falas que já foram feitas ao longo do evento de hoje, nas sessões anteriores, que abordaram aspectos muito relevantes para essas reflexões. A título introdutório, portanto, e de modo muito breve, eu lembraria que o Brasil passou ao longo de sua história pela opção, em dois momentos marcantes, por dois modelos trazidos de fora e adaptados ao contexto brasileiro. Com a independência do Brasil, que está referida aqui no nosso cartaz do evento, agora a comemorar 200 anos, houve uma clara opção pelo modelo francês de dualidade de jurisdição, com a adoção de um Conselho de Estado e com a competência para esse Conselho de Estado exercer a jurisdição sobre os atos praticados pela administração. No entanto, com a proclamação da República no Brasil, optou-se explicitamente pela adoção de um modelo norte-americano, não apenas inspirador da federação e do sistema republicano presidencialista, mas no caso da jurisdição, que é o que nos interessa, caracterizado pelo modelo de unicidade de jurisdição, concentrando o poder judiciário, toda a competência para o controle, seja de atos praticados entre privados, seja de atos praticados pela administração pública. Um controle que acrescenta as nuances próprias também do controle de constitucionalidade. Curiosamente, no caso brasileiro, essa opção por um modelo à norte-americana na passagem do século XIX para o século XX não se fez acompanhar de uma mudança de conteúdo da percepção doutrinária do direito administrativo. A referência continuou sendo o direito europeu, notadamente o direito francês. E certas ideias que vêm da dinâmica própria do sistema francês de produção do direito administrativo e de controle da administração
penetraram o direito administrativo brasileiro e até hoje tem ali a sua força, em que pese as estruturas de controle, as estruturas de organização dos poderes houvessem migrado para um modelo norte-americano. Até aí, não estou fazendo juízo de valor, porque não temos que aderir a modelo A ou a modelo B, temos que adotar modelos compatíveis com a nossa realidade. Todavia, algumas fases da nossa história em que essa adoção se deu de modo, eu chegaria a dizer, irrefletido, quase que inercial, tem nos levado a certos impasses. E vivemos um momento atual em que esses impasses afloram e abrem perspectivas de novas soluções e de novas reorganizações institucionais e de conteúdo do direito. Esse é o ponto que eu gostaria de desenvolver. Para chegar justamente nesse ponto atual, eu faria ainda alguma referência que vem de meados do século XX. Essa estrutura, à moda norte-americana, no entanto, inspirada por um direito de conteúdo europeu, notadamente francês, teve a inserção de um argumento em matéria de controle jurisdicional da administração que não é francês, mas que também não é norte-americano, que é presente em Portugal, que é especialmente, para o caso do Brasil, trazido da Itália, mas que foi fortemente adaptado à realidade da organização dos poderes do Brasil. É um raciocínio dual entre mérito e legalidade dos atos administrativos. A ideia do mérito é o que consta explicitamente aqui do nosso título. E, classicamente, no contexto brasileiro, ao longo do século XX, afirmou-se algo que foi uma construção jurisprudencial, algo que decorre de posicionamentos doutrinários, mas que foi consolidado nos anos 60 por uma famosa súmula do Supremo Tribunal Federal, de número 473, todos que lidam com o direito administrativo a conhecem, que, por outras palavras, sugere que o Poder Judiciário não interfere com o mérito do ato administrativo, que o Poder Judiciário faz um juízo de legalidade do ato administrativo. Claro que isso não quer dizer que haja atos que não possam ser submetidos ao escrutínio do Poder Judiciário. Todos podem ser, ainda que o Judiciário, ao fazer a análise do ato, se autocontenha dizendo não interfiro com esse aspecto porque é de mérito. Mas vejam que isso é diferente, como dizia o palestrante que me antecedeu, de o Judiciário sequer reconhecer competência para receber o assunto e verificar se há alguma ilegalidade a ser controlada. No caso brasileiro, tradicionalmente, não há subtração de atos ao controle do Poder Judiciário em nome da legalidade. No entanto, e agora eu aproveito o que já foi dito em sessões anteriores desse evento, sobre a constitucionalização do direito brasileiro, sobre a expansão da Constituição brasileira, permitindo que órgãos de controle jurisdicional adentrem praticamente em todos os assuntos da vida pública ou privada no Brasil, para, no contexto atual, propor 3 grandes desafios a serem enfrentados sobre esse tema. Um primeiro desafio, eu uso aqui uma expressão do professor francês Jacques Chevalier, é o da hipersubjetivização. Vejam, não estou aqui a criticar a lógica dos direitos fundamentais, mas vivemos um momento em que a litigiosidade em defesa de direitos leva a um ponto extremo o controle que se faz sobre o ato administrativo. Mais uma vez, não estou fazendo juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim. É uma análise do funcionamento do sistema. Com isso, o Poder Judiciário se vê cada vez mais legitimado a controlar decisões administrativas a título de estar garantindo direitos previstos constitucionalmente. E é raro o assunto, em face da Constituição brasileira, com essa expansividade, é raro o assunto que não acabe rebatendo
no resguardo de algum direito constitucionalmente previsto. Esse mesmo tema pode ser abordado por outros aspectos. Nosso querido professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em um artigo pioneiro, logo no início da vigência da Constituição de 88, prenunciava um fenômeno de judicialização da política simultâneo à politização da justiça, justamente por algo que também foi dito em sessões anteriores, de a Constituição brasileira não apenas prever direitos, prever princípios, ser altamente expansiva do seu conteúdo, mas também prever instrumentos processuais de controle. Instrumentos que permitem, por exemplo, o Ministério Público acionar o controle judicial de atos administrativos formulados em tese, de políticas públicas formuladas em abstrato, por exemplo, a nossa ação civil pública, ou atos que permitem o acionamento direto do controle de constitucionalidade, de atos normativos da administração pública. Não digo da legislação, porque nem é o nosso tema do painel, mas também seria o caso. Enfim, essa visão de hipersubjetivização tem até um outro viés que eu não pretendo desenvolver aqui, que é a setorização da hipersubjetivização. Então, por exemplo, não se fala mais em direito de trabalho e profissão, mas é direito de trabalho e profissão, por exemplo, das mulheres, das pessoas com deficiência. Não é mais o direito à saúde, mas é o direito à saúde do idoso. Não é mais o direito à educação, mas o direito à educação dos indígenas. E, insisto, não estou a criticar que haja essa preocupação protetiva, mas vejam que é uma hipersubjetivização também por um aspecto segmentado do beneficiário dos direitos. Esse é um primeiro desafio que, ao final, se resumirá nesse grande impasse da questão do mérito. Um segundo desafio, sobre ele eu vou passar muito mais rapidamente, porque já foi objeto, como tenho dito, de painéis anteriores, é a amplificação do significado de legalidade como parâmetro de controle. Pois eu dizia agora há pouco que o Brasil tradicionalmente trabalha com esse binômio mérito-legalidade. Mérito não é contraditório com a legalidade. Mérito é o espaço definido pela legalidade no qual supõe-se uma legítima escolha do administrador, escolha essa que não resultará, por definição, em ilegalidades, pois é a própria legalidade que permite a escolha. No entanto, ainda que não haja uma relação de contrariedade de legalidade e mérito, quanto mais a legalidade se expande, menos espaço para o mérito. E quanto mais a legalidade se expande por meio da constitucionalidade e de todo esse sistema de controle de constitucionalidade sobre princípios, sobre valores constitucionais, ainda mais, como bem ressalta o professor Carlos Blanco, o Brasil tendo um modelo de controle difuso de constitucionalidade, mais se perde em segurança jurídica. Mais se permite que órgãos de controle diversos afetem, por razões pouco previsíveis, as decisões administrativas. Isso significaria violar o mérito? Pois esse é o terceiro desafio que nós temos que enfrentar. Nesse contexto de politização do judiciário por meio da alçada ao judiciário de questões administrativas, qual o limite operacional entre mérito e legalidade? É válido ainda falarmos, como classicamente se falava em meados do século XX, que o judiciário só aprecia legalidade e não faz juízo de mérito? Bom, eu diria que essa formulação em abstrato continua válida, mas a grande dificuldade é o significado do espaço da legalidade e do espaço do mérito. Esse significado do espaço do mérito pode ser apenas uma afirmação nominal de que exista. Porque como supor que o judiciário não pode fazer um controle de qualquer coisa em termos de conteúdo de mérito, quando a Constituição dá como parâmetro de legalidade a moralidade administrativa, a eficiência, ou quando qualquer direito constitucional é tratado como princípio constitucional
com um comando expansivo. Ora, qualquer decisão que o judiciário queira tomar poderá amparar-se, veja, não estou dizendo que isso é bom, mas poderá, por essa lógica, amparar-se num argumento de que aquilo é controle de legalidade. Mais ainda, é controle de constitucionalidade. E não é invadir o mérito. No entanto, o judiciário brasileiro, em que pese tenha nascido dessa dualidade de opções, modelo francês, modelo americano, construiu-se com uma neutralidade técnica que nem o modelo francês nem o modelo americano possuem. Porque o modelo francês de dualidade de jurisdição tem uma jurisdição administrativa que nasce politizada, mas é outro sentido, é outra lógica. E o modelo norte-americano, de unicidade de jurisdição, tem um modo de escolha e de composição dos seus tribunais que também é politizado. O Brasil, no entanto, sempre optou por uma legitimação técnico-jurídica do seu judiciário, o que leva aos impasses também da discussão do segundo painel de hoje, e a democracia com isso, e a legitimação democrática. Eu concluo, já tendo passado 15 segundos dos meus 15 minutos, mas eu concluo em 45 segundos, ficando nos 16 minutos, lembrando a experiência recentemente vivida em tempos de pandemia, em que o Poder Judiciário, eu cito aqui o meu querido professor e ministro Ricardo Lewandowski, que fez uma bela exposição nessa manhã, mas cito o professor Lewandowski enquanto ministro do Supremo, em alguns votos que disse, agora, não em 1950, agora, no ano passado, bem da verdade, no ano retrasado, cito entre aspas, cumpre a Suprema Corte enfrentar a questão sob exame com a devida parcimônia, buscando preservar ao máximo o texto normativo sob ataque. Outra citação. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir os administradores públicos dos distintos entes federados na tomada de medidas de competência privativa destes, até porque não dispõe de instrumentos hábeis para sopesar os distintos desafios que cada um deles enfrenta no combate à Covid-19. São frases anacrônicas? São frases Não, são frases que me parecem perfeitamente válidas. Mas o desafio que nós temos, reunindo os 3 desafios que eu quis apontar aqui de modo analítico e agora passando por uma fase sintética, é como dar um novo significado a mérito da administração num contexto em que o judiciário tem que ter, como diz o professor Lewandowski, a parcimônia de perceber que, em que pese tenha ao seu alcance argumentos que lhe permitam avançar sobre tudo, não convém avançar sobre tudo, pela própria lógica do sistema, pela própria permanência do modelo de Estado de Direito. Mas deve avançar quando necessário. Apenas uma palavra final, fazendo um gancho até com o que eu tive a oportunidade de falar no último evento que tivemos aqui em outubro ou novembro do ano passado. O caso da pandemia trouxe ainda um componente novo, como critério de controle de legalidade barra mérito, que foi o fato da lei, a lei geral sobre a pandemia no Brasil, essa que o professor Lewandowski amplamente comentou, pôs uma pitada a mais como critério de legalidade. Algo bastante novo na nossa realidade, que é a cientificidade das decisões, no caso em que a ciência vem muito a calhar em se tratando dessa matéria de proteção à saúde. E o Supremo Tribunal Federal efetivamente usou critérios científicos, não da ciência do direito, científicos da ciência médica, das ciências da vida, e critérios científicos segundo um padrão consolidado mundialmente, para verificar se as decisões da administração pública extrapolavam ou não da legalidade. A própria lei trouxe esse critério como um argumento. Vejam, são aspectos novos a dar um certo tempero a essa lógica do que é mérito e do que é legalidade. Muito obrigado mais uma vez.